E se eu dissesse que, em apenas 7 dias, você pode experimentar milagres que mudarão o rumo da sua vida? Não estou falando de teoria, mas de um caminho espiritual real, testado e aprovado por homens e mulheres de fé ao longo da história. Uma semana de entrega total, de oração direcionada e de transformação profunda. Se hoje você se sente cansado, preso a problemas que parecem não ter saída, ou até mesmo desacreditado de que algo ainda possa mudar, eu te convido a permanecer comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai ouvir aqui não é uma mensagem qualquer, é uma chave que pode abrir portas que estavam fechadas há anos. Imagine agora, em 7 dias, a ansiedade que te sufoca sendo trocada por paz, as feridas emocionais que ainda sangram sendo cicatrizadas, o vazio dentro de você sendo preenchido por esperança renovada, e aquelas situações impossíveis, relacionamentos quebrados, dívidas, doenças, sonhos que pareciam mortos, começando a se mover em direção à restauração. Isso não é fantasia, é o poder da oração quando praticada com fé e perseverança. Mas aqui está o ponto. Para viver essa experiência, você precisa dar um passo, precisa se abrir, se entregar, decidir que essa semana não será igual a todas as outras. E eu te convido a assumir esse compromisso agora. 7 dias de oração, 7 dias de milagres, 7 dias para mudar o seu amanhã. Antes de mergulharmos, eu quero que você declare nos comentários: eu creio que em 7 dias Deus vai mudar a minha vida. Essa simples atitude é como acender uma chama de fé. Escreva, declare e permaneça até o fim, porque a cada parte deste vídeo você receberá instruções espirituais práticas que podem transformar não apenas o seu hoje, mas também o seu futuro. Agora que você decidiu caminhar comigo, deixe-me explicar o que você vai encontrar. Esta é uma jornada espiritual dividida em 7 passos, cada um com um foco específico. Você vai entender por que o número 7 carrega um peso espiritual tão profundo e como cada oração feita com sinceridade pode gerar um impacto direto em sua vida. E antes de seguirmos, eu preciso te pedir algo muito importante. Se você deseja realmente viver essa transformação, já aperte o botão de inscrever-se e ative o sininho agora mesmo. Sabe por quê? Porque cada novo vídeo aqui é uma oportunidade de receber direção, força e revelações que podem mudar completamente o rumo da sua história. E não esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Esse simples gesto não é só um clique, é como um ato de fé, uma forma de dizer a Deus: eu creio que o meu milagre está a caminho. Além disso, quando você curte e se inscreve, o YouTube entende que esta mensagem é importante e leva ela para milhares de outras pessoas que também precisam de esperança. Você não está aqui por acaso. Se chegou até este vídeo, é porque o Senhor tem um propósito em te alcançar. Então, não adie o que pode ser o início de um novo tempo. Clique em inscrever-se, ative as notificações e declare sua fé com um like. Faça parte desta comunidade de oração, onde cada vídeo é uma semente plantada para colher milagres. Você já parou para pensar por que o número 7 aparece tantas vezes na Bíblia e na história da fé? Ele não é apenas um número comum, mas um símbolo divino de plenitude, de ciclo completo, de promessa que chega ao seu cumprimento. Desde o início da criação, Deus estabeleceu o 7 como marca de perfeição. Em 6 dias, formou os céus, a terra e tudo o que existe, e no 7º descansou, abençoando esse dia como sinal de conclusão e vitória. Quando Josué e o povo de Israel cercaram as muralhas de Jericó, foi também o número 7 que se tornou chave para o milagre. Durante 6 dias marcharam em silêncio, mas no 7º dia, após 7 voltas, os muros que pareciam inabaláveis ruíram diante do poder de Deus. Percebe?
O 7 não fala apenas de tempo, mas de processo, de uma caminhada que leva ao rompimento. E é exatamente isso que esta jornada representa. 7 dias de oração, que podem ser o seu Jericó caindo, a sua criação sendo restaurada, o seu ciclo de dor se transformando em vitória. Cada dia é como uma etapa de construção, um tijolo espiritual que você coloca, até que no final o milagre se manifeste. Mas atenção, não é mágica, é fé, é disciplina espiritual. É você se posicionando diante de Deus e dizendo: Senhor, eu creio, eu permaneço, eu não vou desistir. E quando você decide perseverar por 7 dias consecutivos, algo sobrenatural acontece. Sua mente se alinha, seu coração se fortalece e os céus respondem ao seu clamor. Por isso, não veja este desafio como apenas uma sequência de orações. Veja como um pacto entre você e Deus. Um pacto de perseverança, confiança e expectativa. Se você aceitar esse pacto, declare agora: eu vou até o fim dessa jornada. Escreva isso, proclame em voz alta, porque cada palavra que você libera em fé se torna uma semente plantada no campo espiritual. Todo milagre começa dentro de nós. E é por isso que o primeiro passo dessa jornada de 7 dias é alinhar o coração com Deus. Muitas vezes pedimos respostas, clamamos por soluções, mas esquecemos que o coração cheio de peso, de culpa ou de ansiedade não consegue receber plenamente o que Deus deseja derramar. Antes de pedir, precisamos entregar. Antes de clamar, precisamos silenciar diante dele e abrir espaço para o Espírito agir. A palavra diz em 1 Pedro 5,7: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Isso significa que não é sua responsabilidade carregar sozinho as preocupações que estão te sufocando. O coração precisa ser desarmado, esvaziado daquilo que oprime, para então ser cheio da paz que excede todo entendimento. Hoje, no primeiro dia, o seu convite é simples, mas poderoso: colocar diante de Deus tudo aquilo que tem roubado sua paz. Talvez seja uma dívida, um diagnóstico médico, uma ferida emocional antiga, uma culpa que insiste em te perseguir, ou até mesmo o medo do futuro. Seja o que for, hoje você vai se ajoelhar em espírito e declarar: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Feche os olhos agora e faça comigo esta oração. Pai, neste primeiro dia, eu decido soltar o peso que carrego. Coloco em tuas mãos minhas preocupações, meus medos, minhas dores e minha ansiedade. Alinha o meu coração com o teu. Remove de mim tudo que me impede de receber o teu milagre. Eu me esvazio, Senhor, para que o teu Espírito Santo me encha de paz. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto você ora, sinta no fundo da alma que algo está acontecendo, porque de fato está. O simples ato de entregar já é uma vitória. É como se as correntes que te prendiam começassem a se afrouxar, preparando espaço para os próximos dias de transformação. Agora, eu quero que você escreva nos comentários: hoje eu entrego meu coração a Deus. Essa declaração pública sela o primeiro passo da sua jornada e abre caminho para o que Ele fará nos próximos dias. Se no primeiro dia o chamado foi entregar o coração, no segundo, o convite é fortalecer a fé. Porque não adianta lançar sobre Deus as nossas preocupações se continuamos a duvidar que Ele é capaz de agir. A fé é a ponte que liga a oração ao milagre. Sem ela, a oração se torna apenas palavras. Mas com ela, cada palavra se transforma em chave que abre portas nos céus. Hebreus 11:1 nos lembra: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa verdade nos ensina que a fé não se apoia no que os olhos enxergam, mas no que o coração crê. Talvez hoje a sua realidade diga que não há saída, que não há solução. Mas a fé ousa acreditar naquilo que ainda não aconteceu, porque sabe que o Deus que prometeu é fiel para cumprir.
É aqui que muitos tropeçam. Oram, mas duvidam. Pedem, mas desconfiam. Hoje é o dia de quebrar esse ciclo. É o momento de declarar: ainda que tudo ao meu redor diga não, eu escolho acreditar no sim de Deus. Quero que você escreva nos comentários agora: eu escolho crer, mesmo sem ver. Essa atitude é mais do que um gesto, é um ato profético. É você se posicionando contra a incredulidade e permitindo que a fé governe o seu coração. Ore comigo neste segundo dia. Senhor, aumenta a minha fé. Eu não quero ser movido pelo que vejo, mas pelo que creio. Mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, eu escolho confiar em Ti. Dá-me uma fé inabalável, que não se abala diante das tempestades, mas permanece firme até o milagre chegar. Em nome de Jesus, amém. Enquanto você declara essa oração, imagine sua fé como uma árvore plantada junto a um rio. As raízes descem fundo, a tempestade pode até balançar os galhos, mas a árvore permanece firme. Assim será você a partir de hoje, inabalável, confiante, de pé, esperando e crendo que a resposta de Deus já está a caminho. Depois de entregar o coração e fortalecer a fé, chega o momento de encarar uma das áreas mais profundas da vida espiritual, a cura interior. Muitas vezes, não é o que está fora que nos prende, mas o que está dentro. Feridas emocionais, traumas, palavras que marcaram, rejeições e decepções que se transformaram em correntes invisíveis. Elas nos fazem reviver dores do passado, limitam nossos passos e nos impedem de enxergar o futuro que Deus tem preparado. Jesus disse em João 8,36: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a verdadeira liberdade começa quando deixamos que Ele toque nas áreas mais sensíveis da nossa alma. Talvez você carregue lembranças de abandono, traição, abuso ou palavras que ainda ecoam em sua mente como se tivessem sido ditas ontem. Hoje é o dia de colocar tudo isso diante de Deus e permitir que Ele cure, restaure e transforme. Mas existe um segredo para a cura: o perdão. Não há milagre verdadeiro enquanto o coração guarda rancor. O perdão não é aprovar o que fizeram com você, mas é se libertar da prisão que o ódio constrói. Quando você perdoa, você não diz que a injustiça foi certa. Você declara que não vai mais viver acorrentado por ela. Eu sei que pode ser difícil. Perdoar dói, mas manter a ferida aberta dói muito mais. Hoje eu te convido a dar esse passo. Nos comentários escreva: hoje eu decido liberar perdão. Essa declaração, mesmo que ainda com lágrimas nos olhos, é o início de uma grande libertação. Ore comigo. Senhor Jesus, eu abro meu coração para que o teu amor cure minhas feridas. Eu coloco diante de ti cada lembrança que ainda me causa dor. Eu decido perdoar aqueles que me feriram, não porque mereçam, mas porque eu preciso ser livre. Lava minha alma, cura minhas emoções, restaura minha esperança. Que a tua paz governe meu coração a partir de hoje. Em nome de Jesus, amém. Enquanto você ora, imagine correntes se rompendo, feridas cicatrizando, sombras dando lugar à luz. Porque é exatamente isso que está acontecendo. A mão de Deus está tocando nas áreas mais profundas da sua vida e iniciando um processo de cura que transformará completamente o seu amanhã. Chegamos a um dos momentos mais decisivos desta jornada. O dia em que você se levanta para romper correntes. Talvez você não perceba, mas existem prisões invisíveis que amarram sua vida. São vícios que roubam sua força, pensamentos negativos que paralisam suas decisões, ciclos de fracasso que se repetem como se uma maldição estivesse sobre você. Hoje, em nome de Jesus, é o dia de quebrar essas algemas. A Bíblia declara em Isaías 10:27, a unção despedaçará o jugo.
Isso significa que não há cadeia forte o suficiente que não possa ser destruída pelo poder de Deus. Aquilo que parecia eterno, a tristeza que não passa, o vício que consome, o medo que sufoca, pode cair por terra com uma simples palavra de oração ungida. Talvez você já tenha tentado mudar sozinho, mas sempre voltou ao mesmo ponto. Hoje não é sobre sua força. É sobre o poder do Espírito Santo. É Ele quem quebra as correntes. É Ele quem arranca as raízes da escravidão. É Ele quem declara liberdade sobre a sua vida. Eu quero que você escreva agora nos comentários: eu não aceito mais viver preso. Essa é a sua declaração de guerra espiritual. Não aceite viver como escravo de hábitos que te destroem. Declare que hoje é o início da sua libertação. Ore comigo com ousadia. Senhor, eu rejeito toda prisão espiritual que tenta controlar a minha vida. Quebra agora, em nome de Jesus, os vícios, os pensamentos de derrota, os ciclos de fracasso. Eu proclamo a minha liberdade no poder da cruz. Eu sou filho de Deus e nada pode me aprisionar. Enche-me com o teu Espírito para que eu viva em vitória. Em nome de Jesus, amém. Enquanto você faz essa oração, visualize correntes se despedaçando, portas de ferro se abrindo, grilhões caindo ao chão. Porque quando a luz de Cristo entra, as trevas não podem resistir. Hoje você não é mais escravo. Hoje você é livre. Depois de romper correntes, chega o momento de enxergar algo novo. As portas que Deus abre quando ninguém mais acredita que seja possível. Muitas vezes, a vida parece um corredor cheio de portas trancadas, oportunidades negadas, relacionamentos que não prosperam, caminhos que parecem se fechar sempre que você dá um passo de fé. Mas a palavra de Deus garante em Apocalipse 3:8: Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Isso significa que não importa quem tentou te impedir, quem disse que não dava ou quantas vezes você fracassou. Quando Deus decide abrir uma porta, nenhum homem, nenhuma circunstância e nem o próprio inferno pode fechá-la. É por isso que a oração deste quinto dia é para que os céus revelem diante de você as portas que estavam escondidas. Pode ser uma oportunidade profissional, uma resposta financeira, uma reconciliação familiar, uma cura física ou até mesmo um chamado espiritual. Talvez você esteja diante de uma parede e não consegue ver nada além dela. Mas enquanto você ora, essa parede se transforma em uma porta. O impossível se torna possível. O improvável se torna realidade. Porque Deus é especialista em abrir caminhos onde não há saída. Eu quero que você escreva nos comentários agora: eu creio que Deus vai abrir uma porta para mim. Essa declaração é como colocar a chave nas mãos do Senhor, mostrando que você confia nele e não nas circunstâncias. Ore comigo neste quinto dia. Pai, eu me coloco diante de ti e peço: abre as portas que eu não consigo abrir. Mostra-me os caminhos que só o Senhor pode revelar. Eu confio que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu declaro que as portas do céu estão abertas sobre a minha vida e que ninguém poderá fechá-las. Em nome de Jesus, amém. Enquanto você ora, imagine portas se escancarando diante de você. Veja a luz entrando por onde antes só havia escuridão. Porque hoje, em nome de Jesus, você não está mais preso ao que fechou. Você está caminhando pelas portas que Deus mesmo abriu para o seu futuro. Chegamos ao sexto dia desta jornada e aqui Deus nos chama a olhar além de nós mesmos. Porque o verdadeiro milagre não é apenas quando somos transformados, mas quando aquilo que recebemos de Deus se espalha para nossa casa, nossa família e nosso propósito de vida. O que adianta conquistar bênçãos se quem amamos continua perdido? Que valor tem a vitória individual se o lar permanece dividido? Josué declarou em sua geração:
Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Essa não foi apenas uma escolha pessoal, mas uma decisão espiritual que abençoou toda a sua descendência. E é exatamente isso que você está sendo convidado a declarar hoje, que a promessa de Deus não vai parar em você, mas vai alcançar cada pessoa da sua família. Talvez você ore por um filho que se afastou, por um casamento que perdeu a chama, por pais que ainda não entregaram a vida a Cristo. Talvez ore por irmãos, netos ou parentes que parecem indiferentes à fé. Hoje é o dia de interceder com autoridade, crendo que Deus pode visitar cada coração e transformar histórias inteiras. E não apenas isso, este sexto dia também é sobre propósito. Você não está neste mundo por acaso. Existe um chamado específico sobre a sua vida. Oração não é só pedir milagres, mas também pedir direção. É dizer: Senhor, mostra-me para o que nasci, para onde devo ir, como posso servir melhor ao teu reino. Eu quero que você escreva agora nos comentários: eu e minha família vivemos para o Senhor. Essa declaração é como levantar um estandarte espiritual sobre o seu lar e o seu destino. Ore comigo. Senhor, eu coloco diante de ti a minha família. Toca cada coração, salva, restaura e protege aqueles que eu amo. Que nenhuma arma forjada contra eles prospere. Que a tua presença seja real em meu lar. Também consagro a ti o meu propósito de vida. Usa-me para a tua glória, guia-me nos teus caminhos, e que eu cumpra o chamado para o qual fui criado. Em nome de Jesus, amém. Enquanto você faz essa oração, imagine a presença de Deus enchendo sua casa como uma luz que expulsa toda a escuridão. Veja os rostos da sua família sendo tocados, um por um, pela graça. Sinta a certeza de que você não está sozinho. O Senhor já está trabalhando e o propósito da sua vida já está sendo alinhado ao plano dele. Depois de 6 dias de entrega, fé, cura, libertação, portas abertas e oração pela família, chegamos ao 7º dia, o dia da vitória. Esse é o momento de olhar para trás e perceber o quanto você caminhou, quantas correntes foram quebradas, quantas feridas começaram a cicatrizar e quanta esperança renasceu no seu coração. O 7º dia é símbolo de conclusão, de descanso em Deus, de confiança de que o que começou será plenamente cumprido. Assim como o Senhor descansou no 7º dia da criação, hoje você é chamado a descansar nele. Não como quem cruza os braços, mas como quem celebra, agradece e confia que os céus já responderam. Este é o dia da colheita espiritual, em que você declara: o amanhã da minha vida já foi mudado pelo poder da oração. Talvez você ainda não veja tudo no natural, mas espiritualmente as respostas já foram liberadas. O processo foi ativado, as portas foram abertas, as correntes caíram e a vitória já é sua. O 7º dia não é apenas sobre o fim da jornada, mas sobre o início de um novo tempo. Por isso, hoje eu te convido a levantar um cântico de gratidão. Agradeça mesmo antes de ver. Louve antes da resposta aparecer, porque a gratidão é a linguagem da fé, e quando você agradece por aquilo que ainda não aconteceu, você declara ao mundo espiritual que já crê na vitória. Escreva agora nos comentários: eu já recebo a minha vitória em Cristo. Essa é a sua última declaração desta jornada, selando tudo o que Deus realizou ao longo desses dias. Ore comigo para encerrar. Pai, eu te agradeço por cada dia desta jornada. Obrigado porque o Senhor me ouviu, me libertou, me curou, abriu portas e visitou a minha família. Eu descanso em Ti, crendo que já sou vitorioso em Cristo Jesus. Que este 7º dia seja o marco de um novo tempo em minha vida. Eu declaro que nada será como antes. Eu creio, recebo e Te glorifico. Em nome de Jesus. Amém. Agora respire fundo.
Sinta a paz de Deus enchendo seu coração. Você não é mais o mesmo. Você caminhou 7 dias de fé e essa semente gerará frutos eternos. A vitória já é sua. Agora que você percorreu esses 7 dias de milagres, a pergunta que fica é: e o que vem depois? A verdade é que este vídeo não foi apenas uma sequência de orações, mas o início de uma nova fase na sua vida espiritual. Você entregou seu coração, fortaleceu sua fé, buscou cura interior, rompeu correntes, declarou portas abertas, intercedeu pela família e pelo propósito, e hoje celebrou a vitória. Isso significa que você já não é mais o mesmo. Algo mudou. Mas a jornada com Deus nunca termina em 7 dias. O que você viveu aqui é apenas a primeira página de um novo capítulo. Agora é o momento de permanecer, continuar orando, continuar crendo, continuar declarando que o impossível vai acontecer, porque os milagres não param para quem decide caminhar pela fé. Eu quero que você reflita. Se em apenas 7 dias você já sentiu moveres de Deus, imagine o que Ele pode fazer em 30, em 60, em uma vida inteira de entrega. Você nasceu para viver debaixo do sobrenatural, não do comum, e este é o convite que o Senhor te faz hoje. Permanecer conectado, permanecer firme, permanecer nele. Agora, eu quero te pedir uma coisa. Não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um milagre. Talvez um amigo, um parente, alguém que está em desespero. Seja um canal de esperança para quem não vê saída. E se este conteúdo falou com você, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu amém nos comentários. Essas atitudes não são apenas gestos virtuais, são sementes de fé lançadas no mundo espiritual. Antes de sair, declare em voz alta: meu amanhã já foi mudado. Essa é a verdade que você vai carregar a partir de hoje. Caminhe em paz, caminhe em fé, caminhe em vitória, porque Deus já começou a escrever a nova história da sua vida. Glória a Deus. Agora que você orou comigo e percorreu cada parte desta jornada, creia, algo já mudou no mundo espiritual. Talvez os seus olhos ainda não vejam, mas o céu já se moveu em seu favor. O Deus que escuta até o mais profundo suspiro ouviu a sua oração e Ele é fiel para responder. Segure firme essa certeza. O peso que você carregava já foi entregue. A fé que parecia frágil, hoje está fortalecida. As feridas estão sendo curadas. As correntes já começaram a se romper. As portas estão sendo abertas. Sua família está debaixo da cobertura do Senhor e a vitória já foi decretada sobre a sua vida. Não importa quão longa tenha sido a noite, a aurora do novo tempo já começou a brilhar. Deus está escrevendo uma nova página da sua história, e essa página não é de dor, mas de esperança, não é de derrota, mas de triunfo. Guarde essa oração no coração, repita quantas vezes precisar e lembre-se, a cada palavra que você declarou aqui, sementes foram lançadas no solo da fé, e você verá os frutos florescerem no tempo certo. Confie, descanse e celebre, porque em nome de Jesus, o amanhã da sua vida já foi mudado. Glória a Deus. Se esta mensagem já começou a falar ao seu coração, se de alguma forma ela está trazendo esperança e renovando sua fé, eu peço que você retribua esse gesto deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Esse é o seu modo de dizer: eu recebi, e agora quero que outros também recebam. Cada vez que você apoia este canal, você está ajudando essa palavra de transformação a chegar a milhares de pessoas que, assim como você, precisam de um milagre urgente. O simples ato de curtir e se inscrever não é apenas para números, é uma forma de semear no reino, é espalhar esperança e abrir portas de mudança. Então faça parte dessa corrente de fé. Deixe o seu like, inscreva-se agora e permita que a mesma transformação que Deus começou em você
alcance outras vidas também.